foi? Tá gravando já? Educação pode mais. Olá, pessoal. É com muita alegria que nós estamos iniciando no dia de hoje o podcast Educação Pode Mais. É uma forma de a gente dialogar com a educação brasileira, estadual e municipal, com o objetivo de discutir temas importantes, temas que vão fazer refletir não somente aqueles vinculados diretamente à educação, mas toda a sociedade. Então, nossa ideia aqui, nesse programa inaugural, é dizer que nós estaremos aqui a cada 15 dias, onde nós faremos um programa sobre o tema educação, e nós queremos interagir com todos que estejam vinculados a esse projeto de educação em nosso país, que buscam melhorar a qualidade da educação em todos os seus ambientes, em todas as suas dimensões. Nós vamos tê-lo como referência para o debate. E no dia de hoje, nós consideramos que o grande tema da educação nacional, em que nós construímos no último período, foi a Conferência Nacional de Educação. Uma conferência que durou 6 meses, onde nós fizemos em 4.100 municípios o debate sobre o documento referência da conferência, que discute um conjunto de ações da educação brasileira. Tivemos a etapa estadual, onde também tivemos os 27 estados da federação, e final de janeiro do ano passado, desse ano, 2024, nós estivemos em Brasília, realizando a conferência final. Nós conseguimos fazer um documento robusto, conciso, de várias perspectivas, de várias estratégias para a educação brasileira e um conjunto de propostas que serão debatidas agora no Congresso Nacional. Nós estamos acompanhando a posição do governo federal, que encaminhará ao Congresso Nacional o documento final. Há um acordo com o governo dele mandar esse documento, já que foi construído por milhares de mãos pelo Brasil, de forma plena, democrática. Todos que quiseram participar, participaram de forma ativa e efetiva da elaboração deste documento e, portanto, é um compromisso do governo de mandar esse documento ao Congresso, e aí nós iniciaremos uma segunda etapa, que é a etapa da aprovação no Congresso Nacional. Sabemos que nós teremos alguns contratempos, dificuldades, mas na nossa avaliação e na nossa perspectiva, nós queremos justamente pressionar o Congresso Nacional, e por isso também esse nosso Pode Mais Educação aqui hoje, na perspectiva de informar a sociedade qual a importância desse documento, qual a importância de aprovar esse documento, porque o que nós estamos discutindo nesse exato momento é um projeto de educação do Estado brasileiro, não de governos federal, estadual, municipal. É um projeto do Estado brasileiro que terá um período de 10 anos, é um plano decenal de educação, estabelecido através de estratégias e metas que deverão ser alcançadas pelos gestores de 2024 a 2033. E é com muita alegria que eu recebo o meu companheiro, amigo, Bizarria, que é diretor do Sindicato dos Auxiliares de Educação de Minas Gerais, companheiro aí que coordena o Fórum Estadual de Educação. Ele é um dos coordenadores do fórum, né? Através da articulação política que existe também em cada estado, em cada município. Então, o fórum constitui nos municípios, no estado e na União. Eu hoje participo do Fórum Nacional de Educação. E o Bizarria é a nossa representação aqui em Minas Gerais, representando o SAI, nesse importante fórum. E é um companheiro que acompanhou passo a passo, né, Bizarria, toda a construção da proposta, mesmo em divergência com o governo estadual, que em muitos momentos criou dificuldades. E eu quero, então, fazer essa conversa e agradecer a sua presença aqui, porque é muito importante para nós todos que esse tema seja amplamente divulgado na sociedade e que cada sala de aula, que cada local que esteja pensando em educação possa chegar esse nosso podcast e que a gente possa ajudar a influenciar a sociedade na aprovação desse plano. Agradecer, Bizarria, a sua presença aqui nesse primeiro programa que nós estamos fazendo nessa jornada de um longo processo de programas sobre educação, principalmente aqui em Belo Horizonte. Obrigado. Eu é que agradeço e aumenta a minha responsabilidade, né? Primeiro, educação pode mais, e eu espero contribuir. Como você falou, tem 6 meses que nós estamos com a conferência. As pessoas acham que foi só no final de janeiro. E não. Mas nós vamos falar sobre isso. O primeiro tema, então, é sobre o processo da conferência, né, Bizarria?
Nós tivemos aí um processo, que eu já disse aqui, de 6 meses, onde nós tivemos aí um conjunto de ações, de debates. Como é que você avalia esse processo da construção desse fórum, desse debate, da construção do documento nesse ambiente de disputa política e disputa educacional do Brasil? Gilson, eu avalio que foi um avanço a ampla participação da sociedade civil na elaboração de políticas públicas para a educação. Então, desde setembro, o FEPENG, Fórum Estadual Permanente de Educação, se envolveu e organizou, em tempo recorde, né, as etapas territoriais, porque Minas Gerais, com 853 municípios, nós não tínhamos condição de fazer 1 a 1. Então, a opção, inclusive por causa da verba que era limitada, foi fazer 12 territoriais, mais BH, que é a capital, e fizemos a estadual, que foi muito divulgada, que teve muita participação, seguindo o regimento. Então, o delegado eleito participava da outra etapa. E assim nós chegamos ao final com 114 delegados, representando Minas Gerais lá em Brasília. Muito bem, nós tivemos aí no processo da construção da conferência a necessidade de retomar os fóruns, né? No caso do Fórum Nacional, nós fomos desconstruídos lá em 2016, logo depois do golpe. A CONTEE e várias entidades foram expulsas do fórum. E aqui no estado de Minas Gerais também nós tivemos dificuldades. Aliás, recentemente o governo do estado tentou inclusive interferir na composição do fórum e nós inclusive enfrentamos um debate sobre a situação. Como é que você avalia o fórum estadual, a perspectiva dele, esse enfrentamento ao governo e como que nós podemos fortalecê-lo, porque na prática ele que acompanhará agora o processo de formulação do Plano Nacional e possivelmente um plano estadual que deverá ser vinculado ao Plano Nacional. Com certeza. É verdade. O FEPENG, sob a coordenação da professora Analise da Silva, da UFMG, o FEPENG é responsável de fiscalizar as políticas públicas, é um órgão de Estado e não de governo. Então, diante disso, nós temos atualmente 34 entidades pertencentes ao fórum. Então, eu sou um dos representantes, um dos conselheiros. Tem outras entidades querendo retornar, outras querendo entrar, seguindo os critérios do regimento, a gente acolhe. E o nosso objetivo, o fórum realmente, o governo estadual quis interferir, nós não aceitamos, porque existe um regimento do fórum, conversamos, negociamos e agora parece que chegamos a um acordo, né? Então eles vão editar a resolução com os que estamos lá, foi negociado, e eu espero que daí para frente a gente não tenha mais problema. Para esse ano, nosso objetivo maior é incentivar, implementar os conselhos municipais nas cidades onde não existem ainda. Isso é fundamental, né? Muito importante. Então, a experiência, o aprendizado de ver a realidade de várias cidades, porque em Brasília eu conheci pessoas do interior de Minas Gerais, histórias fantásticas e que motiva você a contribuir com eles. Então, o nosso objetivo é ampliar o número de conselhos municipais para a gente fortalecer a educação em Minas Gerais, enfrentar as dificuldades que a gente vem enfrentando. Isso é fundamental porque em 2025 nós teremos a necessidade de fazer as conferências municipais para discutir os planos municipais de educação com base nacional. Então, acho que essa é um instrumento muito importante, né? Nós tivemos aí, Bizarria, o processo da convocação da CONAI, né? Nós tivemos resistência, setores da extrema-direita, conservadores, atacaram inclusive a conferência, disseram inclusive que invadiriam a conferência final em Brasília, aos moldes do 8 de janeiro, ou seja, tudo isso que nós vivemos, aquela pressão. Chegamos inclusive no Fórum Nacional a pensar em suspender em função da possibilidade de violência que poderia ser alcançada nessa conferência, mas fizemos o debate, mantivemos e foi correto manter. E, portanto, eu queria saber qual a importância dessa CONAI para a retomada, como o próprio presidente Lula fala, da reconstrução do Brasil e, no caso específico, da reconstrução da educação brasileira. Como eu falei,
nós tivemos a representação da sociedade na elaboração do documento base que será o plano base para o Plano Nacional de Educação. Então, nós tínhamos, além de professores, além de especialistas, pesquisadores, auxiliares de administração escolar, técnico administrativo, nós tínhamos estudantes, nós tínhamos famílias, nós tínhamos representantes das minorias, né? Então, assim, foi muito bonito ver todo mundo contribuindo, enfrentando as dificuldades, né? Horas de viagem, enfrentando a extrema-direita. Ou seja, eu achei o debate muito bom e o documento, que é um avanço para nós, a retomada da educação de qualidade social, plural, antirracista. Então, estou com uma expectativa muito boa, sabendo do que nós vamos enfrentar agora. Nós tivemos as etapas, e você reproduz isso na sua fala agora, as etapas municipais, etapa estadual e nacional. E todas elas com muita riqueza, né? De debate. Nós temos um balanço final da conferência e nós alcançamos 4.100 municípios, né? Nós estamos falando de milhões de pessoas que se envolveram diretamente na construção desse documento. Como é que você avalia essas etapas? Aqui em Minas Gerais tem 853 municípios, é um desafio enorme para a construção dessa conferência. Como é que vocês avaliaram aqui no Fórum em Minas Gerais o desdobramento e a afirmação da conferência como instrumento importante de debate público? Como eu falei, foi um desafio e um período de aprendizado. Então, relembrando, em agosto, o Fórum Nacional envia um regimento sobre a CONAI e as orientações para as conferências estaduais. Dia 11 de setembro, o governo confirma a realização através do decreto. No dia 12 de setembro, o FEPENG, em plenária, já aprovou o regimento da CONAI de Minas Gerais. Né? Tudo muito acelerado, né? Porque tomar as decisões assim e necessidade de fazer o... Isso mesmo. Começamos a divulgar, dividimos o trabalho e conseguimos realizar 12 territoriais mais a capital de Minas Gerais, envolvendo mais de 1.000 pessoas na etapa estadual. E daí elegendo, porque para cada categoria tem os critérios cada segmento tem as suas categorias. Então, educação básica, educação superior, educação profissional tecnológica, são 3 categorias. Para cada uma, tem vários segmentos para a representação. Pais, alunos, professores. Desde gestores estaduais, municipais, pais, alunos, sindicatos, né? Os trabalhadores da educação básica, trabalhadores da educação privada, que inclui professores e auxiliares de administração, todo mundo representando, ganhando no voto o direito de representar Minas Gerais lá em Brasília. Então não foi fácil não. Igual você falou, começou lá atrás e nós ainda estamos falando da CONAI, né? O documento final, eu ajudei no processo de elaboração do documento base e depois o documento final já formado, entregue recentemente ao Ministério da Educação. Ele traz um conjunto de propostas para a educação brasileira, né? Talvez seja o documento mais importante da educação dos últimos anos, porque ele vai consolidar um documento e vai contrapor a ofensiva conservadora e fascista, eu diria, na educação brasileira, representada por escola sem partido, ideologia de gênero, escola cívico-militar, reforma do ensino médio, homeschooling. Ou seja, era um conjunto de ações que a extrema-direita apresentava, longe do debate público da educação brasileira. E esse documento, além dele enfrentar esses debates que estavam vinculados ao projeto conservador brasileiro, ele constrói uma perspectiva de futuro. Nós temos aí um conjunto de decisões desse documento,
tanto de estratégia como de objetivos imediatos que deverão ser percorridos, e eu destacaria pelo menos aqui 3, assim, para a gente bater um papo. A regulamentação da educação privada, um tema fundamental. Nós estamos avançando, inclusive, em debates no Ministério da Educação, em outros temas que a gente tem avançado. Ontem mesmo tive uma conversa em Brasília com a Isolda, que é a secretária executiva do Ministério da Educação. Temos a questão do financiamento da educação brasileira. Nós lutamos para que 10% do PIB seja destinado à educação, então é um tema muito importante, porque nós precisamos de financiamento. Nós temos ainda escolas precárias no Brasil e estruturas que precisam ser recompostas e reestruturadas, e a questão também da valorização dos trabalhadores de educação. Nós temos ainda uma situação de muita dificuldades em valorizar o profissional, e nós vivemos uma crise, inclusive, de acesso de pessoas querendo acessar a formação de professores, de técnicos administrativos, e nós teremos daqui a pouco uma crise de ausência de profissionais para a educação. Esses 3 temas e outros que você queira falar, o que você avalia do avanço que foi na construção dessa conferência? Concordo com você. Eu ainda... Alguns pontos que eu acho importante, né? O Sistema Nacional de Ensino, né, de Educação, que vai ser implementado, a garantia de direito, né, para todas as pessoas, a questão da gestão democrática. Agora, as leis no Brasil protegem, elas são pensadas para a escola pública. E nós que trabalhamos na rede privada, nós sabemos que muitas vezes as nossas condições, situações de trabalho são piores, né? A precarização, tratando a educação como mercadoria. Então, assim, para nós, a valorização dos profissionais, e quando eu falo, inclui professores, auxiliares de administração e os técnicos administrativos. Todos. Por quê? A gente precisa ter uma formação básica presencial e não à distância, igual muito professor. A gente precisa ter piso, uma carreira. Então, a regulamentação ela é urgente, inclusive na questão do EAD, para regular o EAD, né? Nós precisamos de conquistar um piso nacional. Ontem, Bizarri, nós estávamos em Brasília conversando com o assessor de Relações de Trabalho do Ministério da Educação, onde nós estamos avançando numa mesa nacional de negociação, que nós estamos propondo, o Ministério, a Confenem e a CONTEE, uma negociação nacional dos direitos da educação à distância, na EAD. Esse vai ser talvez um dos maiores avanços que a educação brasileira conquistará nesse último período. Então, isso já está em mesa e nós estamos avançando para instalar a primeira mesa de negociação nessa perspectiva da regulamentação do trabalho na educação privada para trabalhadores, professores, auxiliares e técnicos administrativos. É bom saber disso. O financiamento de 10% está claro como nós podemos conseguir os 10%. Tem muita gente que acha que é impossível. Não é, né? A revogação que foi aprovada da BNCC, eu não chamo mais nem de novo, porque para mim não é novo o ensino médio, né? Ou seja, são questões... O velho ensino médio. São questões que nós conseguimos aprovar lá na CONAI e que nós vamos ter que lutar aqui. Porque, do jeito que está, interessa a quem? Interessa aos grandes grupos, interessa à elite. E nós temos que pensar que, no Brasil, a educação pública ela precisa ser melhor, com instalações, com condições de trabalho, com salário digno, né? Nós estamos agora em mesa de negociação, né, para campanha salarial. A gente vê, a tentativa é constante de retirada de direitos, né? Então, assim, não está fácil, mas nunca foi fácil para nós. Nós vamos continuar enfrentando. Nós conversamos aqui também, eu citei no início da minha introdução aqui, vamos dizer assim, essa questão que envolve os setores reacionários, da extrema-direita. E agora, recentemente, acho que o exemplo mais clássico disso é o Elon Musk, esse magnata americano, dono do X, que tenta interferir na democracia brasileira, ou seja, ele tenta desqualificar o Supremo Tribunal Federal, desqualificar o presidente Lula, e ficamos sabendo, em função disso, que há um esquema do Lemon,
articulado com o Musk, com o Elon Musk, lá nos Estados Unidos, onde abocanharam milhões e milhões do Ministério da Educação para poder fazer uma integração da chamada educação não presencial, né? Instalação de internet nas escolas. E essa mesma extrema-direita bilionária e essas pessoas, esses movimentos, também tentaram interferir na conferência. Aqui em Minas Gerais, eles tentaram interferir, ou foi um debate mais tranquilo, ou tentaram também sobrepor e tensionar e criar dificuldades para que pudesse avançar no debate aqui no Estado? Não, aqui, pouca participação. Acho que eles subestimaram o nosso processo, na verdade isso. Né? Quando eles deram conta, era tarde, né? Depois, para ir para Brasília, alguns queriam ir direto. E, pelo regimento, era impossível, porque ele teria que passar pelas etapas anteriores. Nós tivemos na nossa delegação, eu reconheço que nós tivemos umas 2, 3 pessoas mais alinhadas à direita, mas não teve, porque tudo é democracia, gente. Tudo é no voto. Você discute, você debate as ideias e põe para votar. E a democracia ganhou. Foi isso. E na verdade, essa turma, eles odeiam a democracia, né? Eu estava vendo hoje o Eduardo Bolsonaro defendendo o Elon Musk e defendendo, como já defenderam historicamente, a tortura, a ditadura. Ele não tem nenhum compromisso com a democracia, agora fica dizendo que o Brasil vive sob ditadura, como fizeram naquele movimento em frente ao Capitólio dos Estados Unidos. Eles defendem a ditadura, defendem o regime militar, a tortura, e dizem que na medida que o judiciário toma posição contra ataques dessa próxima extrema-direita, agora não há democracia, né? Então essa é a forma de fazer política e de mentir à sociedade. Nós não poderíamos esperar nada diferente deles. Né? Se eles estivessem elogiando a CONAI, é que aí tinha alguma coisa errada. E uma das bases do confronto da extrema-direita foi justamente na educação, né? Lembremos que as primeiras medidas foi a reforma do ensino médio, BNCC, o ataque à educação. Então, assim, eles querem ocupar o espaço, né, do chamado marxismo cultural. Eles dizem que a escola é o espaço do Marx, uma ilusão completa, porque se fosse isso, eu estaria rindo à toa, mas infelizmente vai ser muita coisa ainda para poder construir. E falar em construir, Bizarria, você que faz parte aqui do Fórum Estadual de Educação, e você já citou esse tema, mas eu queria reforçar essa ideia. Nós temos aí o desafio agora de consolidar os fóruns municipais em todo o país, porque é o fórum que vai acompanhar toda a dinâmica das leis aprovadas e saber se nós alcançamos as metas propostas, porque tem várias metas propostas, então os fóruns municipais e estaduais. Com base na sua experiência aqui em Minas Gerais, no fórum estadual, como é que você avalia essa possibilidade? É possível a gente chegar a ter aí uma quantidade considerável de fóruns municipais e a consolidação dos estaduais para a gente poder alcançar esses objetivos democráticos na construção da educação brasileira? Gilson, com todas as dificuldades, eu confio na nossa liderança. Professora Annalise da Silva é uma mulher fantástica e nós vamos conseguir. Nós vamos viabilizar isso. É meta do FEPENG. Né? Além disso, nós vamos promover seminários abertos, palestras. Nós temos que amplificar para a sociedade. Não ficar só com professor e auxiliar administrativo. Toda a sociedade tem que ficar sabendo. Então, é um trabalho que nós vamos fazer. Vou aproveitar, dia 24 agora de abril, nós temos emergência climática. O que precisa entrar na pauta da escola? Um seminário aberto com a doutora em educação, Aleluia, Eringe Lisboa Teixeira. É aberto, não é só para professor, não, gente. Para a sociedade. Para a sociedade. Nós já recebemos turmas de EJA interessadas em participar. Né? Outra coisa que passou batido, mas eu quero voltar, que você falou que é muito importante. Todas as metas, as propostas, elas têm como se diz, uma penalidade. Porque antes, se não fizesse, não acontecia nada. Então, tem metas que o responsável, o prefeito, o governador, ele vai ter que cumprir. Vai ser responsabilizado por isso. Responsabilizado. Então, nós temos que conseguir passar isso no Congresso, né, para a gente ter uma educação
que nós merecemos. O brasileiro merece uma educação melhor, né? Não tem dúvida. Se a gente não tiver uma educação, nós sequer fundamos uma nação, né? Isso mesmo. E a educação é estratégica para todos os movimentos que a gente faz numa nação. E o Brasil precisa se colocar nesse cenário, né, da chamada disputa internacional do mercado, né, da tecnologia de ponta, da ciência. Enfim, a educação que pode proporcionar esses elementos, né? A quem interessa essa educação que eles estavam querendo, né? Interessa a elite, interessa aos grupos empresários, formar mão de obra para o mercado de trabalho. Né? E essa aqui é a questão. E em relação ao problema que nós estamos enfrentando, nós já comentamos rapidamente também, mas sobre esse problema que nós vamos enfrentar agora, já tem referência em relação a isso, que é o problema relativo ao Congresso Nacional. Nós temos um Congresso profundamente conservador. Se nós contarmos ali do campo popular e democrático, nós não temos 100 deputados federais, dos 503, então nós temos uma quantidade muito aquém das necessidades, num tema polêmico, porque a educação para as pessoas ela não tem nenhuma importância, e a importância deles é aplicar modelos já consagrados historicamente como completamente nefasto à educação nacional, e nós vamos ter que enfrentar esse Congresso Nacional a partir de muita mobilização de luta. Como é que vocês avaliam aqui no FEPEM e também nos sindicatos esse debate? Qual que será a ação? Porque nós tivemos uma conferência exitosa, com muita participação, mas grande parte da população não sabe o que é a CONAI, não sabe o que é o Plano Nacional de Educação, qual que é os objetivos que nós queremos, quais são as metas estratégicas. Como é que nós vamos chegar à sociedade informando o que nós aprovamos, o que nós construímos, para que todos possam abraçar essa proposta e confrontar o Congresso, porque isso é uma mobilização popular capaz de enfrentar um Congresso diverso, mas que com luta política na sociedade a gente consegue construir uma alternativa. Como construir isso, Bizarria? Bom, para a gente falar sobre o que nós vamos enfrentar no Congresso, me veio agora uma frase do Darcy Ribeiro. Não é uma crise da educação, é um projeto que eles fizeram lá atrás da educação ruim para o pobre. Eu acho assim, nós somos de diálogo. A gente vai tentar dialogar, inclusive com aqueles que não são os que você falou, que são nossos adversários. Mas, com certeza, nós teremos que ir para as ruas. Nós vamos ter que, com toda a sociedade, participar do debate dessa cobrança, né? Lembro que nós temos que já começar nessas próximas eleições municipais. Muito importante o vereador, o prefeito, porque aí que nós vamos retomar o Congresso. Então, esse ano é fundamental isso. O sindicato, nós estamos lá investindo muito em comunicação. Nós não devemos ficar só preocupados com a nossa base. Nós precisamos de ir para fora, para a sociedade, para falar, através de impresso, rede social, propaganda, carne, o que for necessário para convocar, para o povo ir à rua, porque é para a melhor educação nossa, do povo. Você já falou dos sindicatos, esse debate ele tem sido colocado aí pelas centrais, pelos sindicatos vinculados à educação. Existe alguma programação, alguma estruturação de uma campanha? Nós estamos discutindo isso no Fórum Nacional Popular de Educação. Nós vamos lançar agora nos próximos dias essa campanha, mas o fórum é muito mais amplo que os sindicatos. Nos sindicatos, há uma discussão específica sobre isso, ou ainda não há? Como é que está sendo a construção desse processo interno? No sindicato, a gente tem a discussão. Agora, tanto a CONTE quanto a CTB estão começando a tentar articular nacionalmente essa discussão do regulamenta já, né? A questão da valorização e do piso nacional. Então, eu acho que está no embrião, mas que nós vamos crescer. Nós precisamos de unir para a gente ter força, sem dúvida. Certo. Você disse, Bizarria, é um assunto importante. Nós vamos ter, em 2025, a aprovação dos planos municipais de educação. Com base no Plano Nacional, nós vamos ter que adaptar a discussão municipal com base no nacional. Então, a Câmara de Vereadores e o próximo prefeito terá uma obrigação e
e uma atitude a ser alcançada muito forte para a educação brasileira. Esse é um tema que você disse que estará colocado como um dos debates centrais nas disputas eleitorais em todo o Brasil em 2024, né? Seja para a Câmara, seja para o Executivo. Eu acredito nisso. Nós precisamos colocar na pauta essa discussão, porque senão passa batido e nós não vamos deixar, não. Nós agora temos que enfrentá-los. Eu lembro quando vereador na Câmara, a gente fez esse debate há 8 anos atrás, 10 anos atrás, onde nós aprovamos o plano municipal. Naquela época nós apresentamos 123 emendas ao plano, no debate, na discussão, então foi muito importante. Infelizmente, o plano ainda não foi amplamente alcançado. Eu acho que esse instrumento que nós criamos agora de responsabilizar o executivo, o administrador público, pela ausência da sua afirmação ou do alcance das metas traçadas, ele deverá responsabilizar pelo fato de não ter alcançado essas metas falando. Queria, assim, viu, antes da gente despedir, Bizarri, a gente dizer que nós estamos inaugurando esse Pode Mais Educação, né, que é um videocast. Tudo isso eu vou ter que aprender. Um videocast. E a gente está inaugurando com você aqui. E queremos que a gente continue fazendo esse debate, porque um dos temas que nós queremos alcançar é justamente o debate em torno do auxiliar em educação e do técnico em educação. Porque há uma visão na escola privada e no Estado também de que esses trabalhadores não pertencem à educação. Então você pode terceirizar todo mundo sem nenhum vínculo com a política pedagógica da instituição e, portanto, sem caracterizar esses trabalhadores como também parte do processo de educação. Então isso me parece importante também a gente debater. E queria depois, mais na frente, te convidar para a gente falar especificamente sobre esse tema importante, sobre o técnico de administração escolar e o administração escolar. Excelente, mas eu não posso perder a oportunidade, né, de agradecer, porque como representante, né, dos auxiliares de administração escolar, eu tenho que agradecer, elogiar e reconhecer a importância da nossa categoria. Nós somos, tanto na escola pública, igual você falou, na particular, nós somos os primeiros a chegar e os últimos a sair. Nós somos essenciais para que os professores consigam terem um bom trabalho, atingir seus objetivos. Nós, com certeza, contribuímos na formação desses alunos. Bom, cuidamos com carinho, cuidamos da limpeza, cuidamos dos ambientes, deixando seguros, né? Estamos atentos em relação à violência dentro e fora da escola, né? Cuidamos da alimentação, da segurança, dos laboratórios, das bibliotecas, a gestão administrativa, a gestão pedagógica. Então, nós somos trabalhadores, somos educadores, nós fazemos parte da educação de jovem, de criança, adolescente, jovens, até adulto quando está na faculdade. Então, eu quero dar os parabéns à iniciativa, né? Desejar sucesso e vamos à luta. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço, valeu. Zahir, é muito bom poder escutá-lo aqui nessa tarde de hoje. Nós temos aí esses desafios colocados pela educação brasileira. Você falava sobre o papel do auxiliar de educação, do auxiliar administrativo. Nós participamos de um debate muito duro agora sobre a violência nas escolas, que foi inclusive orquestrada pela extrema-direita, no sentido de desmobilizar, desgastar, confrontar, ameaçar. Isso tudo nós sabemos que eles fazem. E eu dizia, numa audiência pública no Congresso Nacional, de quando eu era aluno na escola pública, aos 6 anos, 7 anos de idade, o porteiro da minha escola, o Grupo Padre Eustáquio, sabia o meu nome, o nome do meu pai, da minha mãe, da minha família, onde morava. Então, era uma relação de confiança que existia entre a relação do estudante, da família, da escola. E hoje, com a terceirização, cada dia está um lá na porta, ninguém sabe quem que é quem. E essa confusão estabelecida na educação como objetivo de ganhar dinheiro do lucro é que coloca a educação nesse lugar de risco. Então, eu queria dizer que, eu falando do porteiro, que talvez seja o trabalhador, o primeiro contato que você tem dentro da escola, o acolhimento, ele é parte de um projeto político-pedagógico. Então, não podemos permitir, em hipótese alguma, que seja descaracterizado, terceirizado, precarizado, como nós estamos vendo. Eu queria, viu, Bizarria, agradecer muito a sua presença aqui.
Esse Educação Pode Mais é um projeto que nós estamos inaugurando hoje, você sabe. Queremos debater educação com profundidade aqui, trazer especialistas, professores, educadores, sindicalistas, porque nós pensamos e acreditamos que educação é o caminho mais perto para a gente construir uma sociedade plural, democrática, inclusiva, e que a gente possa realmente pensar e sonhar com um país muito melhor para o próximo período. Então, muito obrigado pela sua presença e queremos depois convocá-lo novamente para um outro debate em outros temas que dizem respeito à educação. Obrigado. Obrigado e conte conosco. Muito obrigado. Valeu.